Boa noite, Dom Ivani. Vamos cruzar os dedos para dessa vez a gente ganhar um ventilador, né? O liquidificador sai lá do Lisieux, distrito Lisieux. Dom Ivani é servidora pública, mulher forte. Trabalha lá na sala de vacina, todo mundo conhece, do Centro de Saúde do Otávio Novo. Deu certo aí, Vovó? Pronto, então podemos iniciar. Já temos 4 pessoas nos assistindo. Doutor Fide. Opa, vamos lá. Estou aqui. Não me deixa assim retornando, doutor Fide, que eu não tenho que falar e você escutar. Doutor Fide, o senhor pode ficar à vontade, viu? A casa é sua. Tá bom. Gente, boa noite mais uma vez. Para quem já estava na live anterior, que tratamos apenas do plano de cargos e carreira do magistério, dos professores. Agora vamos tratar do regime jurídico único e da reforma administrativa, que é um assunto que interessa a todos os servidores. Então, para quem estava na live passada, é muito importante que vocês permaneçam. E para quem não estava, eu dou minha boa noite aí. Né? E agora, nesse momento, eu aproveito, inclusive, para desejar e parabenizar todos pelo Dia do Servidor Público. Né? Vocês merecem esse parabéns. Sem vocês, a máquina pública não se movimentaria. Vocês têm uma importância tremenda. Né? São muito desvalorizados ainda pelo serviço que prestam, mas merecem esse parabéns e esse reconhecimento. E eu desejo aqui um feliz Dia dos Servidores Públicos para todos os servidores públicos, em especial de Santa Quitéria, que estão aí nos acompanhando, que estão aí na luta diária pelos seus direitos, né? E agora, começando pela questão do Estatuto, vamos tratar aqui da Lei 081-A de 93, né? Essa lei, eu separei dela 14 pontos que talvez interessem a vocês, né? Eles tratam de vantagens e direitos que vocês têm aí. Nós vamos falar de cada um desses pontos de maneira bem didática e da mesma forma como fizemos a exposição relacionada ao plano de cargos e carreira do magistério, a gente depois aqui abre para as perguntas, ok? Então, o primeiro ponto que eu acho importante tratar aqui é sobre a questão da remoção. O plano, ele prevê o direito ao servidor público de remoção no caso de motivo de saúde ou para acompanhar cônjuge. Né? Isso é interessante, porque se o servidor, por exemplo, tiver algum problema de saúde que impeça o seu deslocamento, vamos supor que ele mora em um local e tenha que se deslocar para outro para trabalhar. Se ele tiver algum problema de saúde, ele pode solicitar a transferência para o local de trabalho mais próximo de sua residência. Isso é interessante porque, às vezes, tem muito servidor que, por algum problema de saúde, ele acaba não podendo, por determinado período, fazer o deslocamento. Né? Às vezes a pessoa tem algum problema, por exemplo, de ortopedia e não pode andar de moto. Né? Eu tenho muitas situações de auxiliares que às vezes tem problema que não pode estar se deslocando e tudo. Então é possível essa remoção por motivo de saúde. E claro, salientar aqui que a prefeitura também pode fazer a remoção, que é a transferência, mas que essa transferência, obrigatoriamente, ela tem que ter um motivo. Né? Eu até oriento as pessoas de que se houver alguma transferência de boca, que não cumpram. Não existe ato administrativo de boca relacionado à transferência. Obrigatoriamente, ele tem que ser por escrito, através de portaria, e tem que ter um motivo. E, claro, tendo portaria e tendo motivo, você recebe o ato, traz aqui para o sindicato e a gente vai analisar se, de fato, aquela transferência tem ou não desvio de finalidade. Porque se tiver, mesmo nessas situações, é possível pedir a anulação dessas transferências, né? E se a prefeitura não der nenhum ato administrativo, também é importante procurar o sindicato para requerer, caso a pessoa tenha cumprido esse ato, mesmo sem ter recebido nenhum documento, requerer esse ato por escrito, porque se não for dado nenhum ato por escrito, essa transferência ela é nula de pleno direito, porque a prefeitura ela tem uma obrigação de, quando transfere um servidor, transferir por escrito, através de portaria e com um motivo. E não pode ser um motivo genérico. Se aquele motivo que for dado não for verdadeiro, aí você tem um desvio de finalidade e é possível pedir anulação através de mandado de segurança. Um segundo ponto que eu acho muito importante está em relação à questão da definição do que é remuneração. O Estatuto de vocês diz que remuneração é tanto as vantagens em caráter permanente como em caráter temporário. Então, quando você soma o vencimento base com
todas as vantagens que você recebe no contra-cheque, você tem ali sua remuneração. Doutor Fritz, qual é a importância de saber essa definição de remuneração? Porque, às vezes, tem município, não sei se é o caso de Santa Quitéria, que na hora de pagar o texto de férias e na hora de pagar o 13º, ele tira algumas parcelas que os servidores receberam durante aquele determinado ano, pagando um valor inferior ao devido. Então, já aconteceu em outros municípios, na hora de pagar o 10º, não incluir insalubridade, não incluir adicional noturno, não incluir hora extra, não incluir gratificações para quem recebe cargo comissionado, não incluir anuênio, já aconteceu. Então, o município ele tem a obrigação de incluir todas as vantagens que os servidores recebem em atividade, seja de caráter permanente, seja de caráter temporário. Então, se você faz ali o cálculo, é bem simples, você pega a sua ficha financeira do ano, você soma ali quanto recebeu de remuneração no ano todo. Se você divide por 12 e aí dá um valor que você recebeu maior, é porque tem uma diferença para você ir atrás, porque o município provavelmente omitiu aí alguma vantagem. Da mesma maneira, o texto de férias. Você vai pegar aí o que você recebeu durante no último mês que você estava em atividade, também durante o período aquisitivo, e vai verificar se naquele texto de férias está sendo respeitadas essas vantagens que você recebeu, mesmo que essas vantagens sejam de caráter temporário. Por quê? Porque o estatuto diz que a remuneração são vantagens permanentes e temporárias. E o próprio estatuto diz que o texto de férias e o 10º são com base na remuneração. Então, o município ele não pode excluir essas vantagens na hora que for pagar esse direito. Um terceiro ponto importante é a ajuda de custo. Essa ajuda de custo, pessoal, ela não se confunde com aquela gratificação de deslocamento que é paga, por exemplo, para o professor. Infelizmente, servidores que não compõem o quadro do magistério não têm esse direito, porque não existe ainda um plano voltado para esses servidores. Hoje, o único plano que tem, ele está relacionado apenas ao pessoal do magistério. Então, a gente vai, sim, próximo ano, lutar para que seja criado um plano de carga e carreira também para as demais categorias e prever esse deslocamento, que hoje não existe, né? Então, infelizmente, muitos servidores têm que pagar para trabalhar, porque não existe em lei essa previsão de gratificação de deslocamento. Mas a ajuda de custo, que está no estatuto, ela prevê o pagamento de 2 vezes o valor da remuneração do servidor, caso ele tenha que mudar de domicílio. Vamos supor que um servidor que mora na sede e trabalhe na sede seja colocado no distrito, e ele se mude da sede para o distrito para trabalhar naquele novo local, o município tem a obrigação de garantir a mudança, né, tanto dos bens que o servidor tiver ali, bens móveis, como também das pessoas que morarem com o servidor, como também tem a obrigação de pagar 2 vezes o valor da remuneração, caso o servidor mude de domicílio por conta dessa transferência. Isso só é pago, claro, uma única vez. É por isso que essa ajuda de custo, ela não se confunde com a gratificação de deslocamento. Nós também, e no quarto ponto, nós temos as diárias. As diárias já são pagas, já é paga para aqueles servidores que no desempenho da sua função, eles têm que deixar o município para trabalhar e acabam gastando dinheiro com hospedagem, alimentação ou locomoção. Geralmente isso acontece muito com o pessoal da saúde, com motoristas de ambulância, pessoal que é auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiro, que tem que sair do município, às vezes vem para Fortaleza, aí gasta ali um dinheiro com lanche, com hospedagem, enfim. Todos esses servidores que têm que sair do município para desempenhar a sua função têm direito a receber essa diária. Agora, o valor dessa diária, ela pode ser regulamentada tanto através de lei, né, e a gente tem que verificar na Câmara se existe uma lei atualizada prevendo esse valor, ou através de decreto, porque o estatuto lá diz que pode ser regulamentado por decreto, né? Então, se tiver um valor de diária já definido hoje, seja através de decreto ou lei, quem estiver saindo do município para prestar sua função, tiver algum gasto com hospedagem, alimentação ou locomoção, tem direito a receber essa diária toda vida que fizer esse deslocamento. Um outro ponto trata da incorporação de gratificação. Existe essa possibilidade também no regime jurídico único, onde o servidor público que tiver desempenhado cargo comissionado e recebido gratificação ou representação, pode incorporar 1/5 do valor recebido por ano. Então, se a pessoa trabalhou 2 anos em cargo comissionado,
ela pode incorporar até 2/5 desse valor, até integralizar aí 5/5. Agora, lembrando, como houve a reforma da Previdência em novembro de 2019, não é possível mais incorporar gratificações recebidas a partir de dezembro de 2019. Mas, se tiver algum servidor que tiver recebido gratificações entre o período de outubro de 2016, que ainda está dentro desse prazo que não está prescrito, até novembro de 2019, quem já recebeu gratificação tem como pedir a incorporação dessas gratificações para se tornar permanente no seu salário. E essa incorporação ela equivale a 1/5 por ano que a pessoa tenha recebido essa gratificação. Então, por exemplo, se a pessoa durante um ano recebeu R$500 de representação, ela poderia incorporar 1/5 desse valor, e aí você divide 500 por 5, né? Então essa pessoa poderia incorporar aí R$100 desse valor de gratificação, e a pessoa passaria todo mês, mesmo não estando em cargo comissionado, permaneceria recebendo essa gratificação de forma incorporada. Um outro ponto é o adicional por tempo de serviço, que você já deve ter recebido, nós até ressaltamos aqui quando falávamos do plano, que equivale a um adicional de 1% por ano trabalhado. Então, para cada ano que o servidor tiver, ele vai somando aí 1%. Então, se tiver 10 anos, 10%, 15 anos, 15%. E aí, todo ano, no aniversário que o servidor faz, na data do mês da posse desse servidor, ele aumenta aí 1% por ano trabalhado. Temos também a insalubridade. A insalubridade, ela tem previsão de percentual no estatuto, então não é necessário criar uma nova lei regulamentando isso. Lá, inclusive, diz que os percentuais são de 10%, 20% e 40% calculados sobre o vencimento base, né? E 10% é para quem trabalha em grau mínimo, 20% para quem trabalha em grau médio, 40% para quem trabalha em grau máximo. Essa insalubridade é para aqueles servidores que estão expostos a agentes biológicos. Então, o que determina a insalubridade não é a função que você trabalha, é o ambiente. Então, pouco importa o nome da função. Se eu sou auxiliar de serviços gerais e trabalho no hospital lavando roupa de paciente, eu tenho direito à insalubridade, mesmo que eu seja auxiliar de serviços gerais. Porque às vezes tem gestores que dizem assim, só tem direito médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Não. Todo e qualquer servidor que estiver exposto a agente biológico, por exemplo, motoristas do PSF, pessoal da recepção que trabalha em um hospital, todo pessoal que trabalha em um hospital, que trabalha em UBS, que trabalha no PSF, tem direito à insalubridade. E, geralmente, ela é no valor de 20%, que é o grau médio. Agora, quem é que determina esse grau? Primeiro, se o servidor usa ou não EPI, que é o equipamento de proteção individual, e também as condições de trabalho. E um perito mestre do trabalho, ele pode fazer um laudo para dizer se naquele local o grau de insalubridade é de 10, 20 ou 40. Se o município nunca fez esse laudo, tem como o sindicato pedir à justiça que seja elaborado esse laudo, e a partir da elaboração desse laudo, tem como a gente saber qual é o percentual devido para o servidor, se é de 10, 20 ou 40%. Mas quem trabalha com agente biológico tem direito à insalubridade, e o que fica em dúvida realmente é apenas se o percentual é no grau mínimo, no grau médio ou no grau máximo que foi colocado aqui. E também tem a periculosidade e o risco de vida. A periculosidade ela é de 30%, como já vem definido no estatuto, e ela é destinada àquelas pessoas que trabalham com agentes inflamáveis, agentes químicos, eletricidade. Então, quem lida com esse tipo, né, de risco tem direito à periculosidade num grau fixo de 30%. E também tem o adicional de risco de vida, que é para aquele pessoal que expõe a sua integridade física, né? Por exemplo, o pessoal que faz a vigilância ou trabalha na guarda municipal ou na guarda de trânsito tem direito a esses 20% de risco de vida, se ficar atestado de que aquela função tem, e aí que determina isso também é o médico do trabalho. Então, se essas pessoas estiverem numa função onde sua integridade física está exposta, elas têm direito a receber esse adicional de 20%, que tem previsão no estatuto aí de Santa Quitéria. E, geralmente, quem recebe esse risco de vida é justamente esse pessoal que faz segurança patrimonial, como vigia vigilantes, ou então o pessoal que trabalha na guarda municipal ou na guarda de trânsito, né? Além disso, tem a previsão da hora extra, que equivale a 50% da hora normal. Lembrando que a hora extra ela é calculada com base na jornada mensal,
não é na jornada semanal, então o servidor que é concursado 20 horas, ele tem um dever aí de prestar 100 horas mensais, o servidor que é concursado 40 horas tem que prestar 200 horas, e caso a jornada mensal extrapole o limite de 100 horas para quem quer concursado 20 horas, que no caso é 4 horas diária, ou extrapole esse limite de 200 horas para quem é 40 horas semanais ou 8 horas diárias, aí tem direito a receber pela hora que passa esse adicional de 50% acima do seu valor hora normal que você recebe. Agora, é muito importante dizer que a prefeitura ela não pode obrigar que nenhum servidor trabalhe semanalmente mais do que 44 horas semanais, porque a Constituição ela proíbe que qualquer trabalhador desempenhe sua função em jornada de mais de 44 horas na semana. E aí vem outro ponto importante, que é o adicional noturno, que é devido para aqueles servidores que trabalham de 22 horas da noite até as 5 da manhã. Lembrando que a hora noturna ela não é igual à diurna, e quanto uma hora diurna equivale a 60 minutos, a hora noturna ela equivale a 52 minutos e 30 segundos. Isso quer dizer que 7 horas trabalhadas à noite conta como 8. Então tem que tomar cuidado quando a prefeitura faz a escala para ver se eles estão contando a hora noturna como noturna, porque tem muita prefeitura que conta a hora noturna como diurna, ou seja, conta uma hora noturna como uma hora. E está errado. Uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, cada 7 horas trabalhadas à noite, você ganha uma hora. Você está trabalhando, na verdade, ali como se fosse 8 horas. E para quem trabalha nesse período, tem direito a um adicional de 20% a mais sobre a hora normal. Então, você tem que ver quantas horas você trabalha no mês à noite, e aí você tira o valor hora normal que você ganha, conforme seu salário, e você bota esses 20% multiplicado pela quantidade de horas noturnas que você tem. E para quem trabalha de 22 a partir das 22 horas, que passar das 5 da manhã, vamos supor que alguém entre as 7 horas da noite e vai até as 7 da manhã. De 7 às 22 é hora normal. Mas de 22 às 7 é hora noturna, mesmo o servidor, a partir de 6 horas, 7 horas, está trabalhando de dia. Porque a extensão da hora noturna, ela é considerada como se fosse noturna. Né? Então, essa hora noturna, passou das 22, ela vai ser considerada noturna até o final dessa jornada. Então, é muito importante o servidor assine o livro de ponto, verificando se a hora está correta. Se vai trabalhar de noite, tem que estar lá a hora de entrada e a hora de saída, para que você possa exigir o pagamento do adicional e ver se as suas horas de trabalho mensais, considerando a hora noturna, não está passando de 100 ou 200 horas, conforme o caso. E nós também temos o direito às férias, né, que tem aquele acréscimo de 1/3. Para quem não sabe, as férias, você conta o período aquisitivo e o município ele tem mais um ano para dar o período concessivo. Para quem é profissional do magistério, essas férias são preferencialmente no mês de julho. Para quem não é, para você saber se suas férias estão vencidas ou não, é muito fácil. É só você ver o mês que tomou posse. Então, por exemplo, se eu tomei posse no mês de março de 2017, quando eu contar março de 2017 a março de 2018, eu vou completar um ano, que é o chamado período aquisitivo. De março de 2018 a março de 2019, o município vai ter esse prazo para me dar essas férias que eu adquiri. Então, se até março de 2019 não for dada as férias que eu adquiri de 2017 a 2018, vamos supor que entre no mês de abril, essas férias estão vencidas. Aí o município ele é obrigado a dar essas férias de imediato. Então, às vezes tem servidor que me pergunta assim, doutor, eu posso tirar as férias no mês que eu bem entender? Não. Você até pode pedir as férias antes do mês de vencimento, não tem problema, mas a prefeitura só é obrigada a dar as férias depois que passa do mês de vencimento. Qual é o mês de vencimento? É o mês que você tomou posse no cargo público. Então, você toma isso como base e aí fica fácil saber se as suas férias estão vencidas ou não. Um outro ponto a se considerar também está relacionado à questão das licenças. Né? O servidor tem direito aí a várias licenças. A licença para a saúde ela não se aplica porque o Estatuto de Santa Quitéria ele acabou copiando muito a base que existia da Lei 8.112/90, que era a Lei dos Servidores Públicos do âmbito federal. E no âmbito federal, a União é vinculada ao regime próprio. O município de Santa Quitéria, não. Vocês aí, aliás, vocês estão vinculados ao regime próprio também, perdão, porque muito município é regime geral. E aí,
os afastamentos que tem no Estatuto, eles são até anteriores à lei que criou o regime próprio em Santa Quitéria. Então, muita coisa que tem no Estatuto, ela está meio defasada, porque a lei que criou o regime de previdência própria no município de Santa Quitéria substituiu muitos desses benefícios. Então, por exemplo, auxílio-doença, aposentadorias, auxílio funeral, auxílio-natalidade, esses auxílios, eles estão regulamentados em outra lei, que não é essa que a gente está discutindo hoje. Elas estão regulamentadas na lei que criaram o regime próprio de previdência. Então, tem algumas licenças, como é o caso da licença por saúde, que está no Estatuto, mas aí você não aplica ela. Vocês vão aplicar o auxílio-doença, que está lá na lei que regulamentou o regime próprio. Agora, tem outras licenças, aí sim, que não está regulamentado na lei do regime próprio, que vocês podem pedir. Por exemplo, a licença para se candidatar a cargo eletivo, né? Todo servidor, ele pode se candidatar a cargo de vereador ou prefeito, por exemplo, e aí tem direito a um afastamento de até 3 meses remunerados, considerando a data em que vai acontecer o pleito, né? As eleições. Então, caso o servidor se candidate a um cargo eletivo, ele tem direito a pedir esse afastamento remunerado de 3 meses, até porque, como ele tem que se desincompatibilizar para poder se candidatar, ele não pode ficar trabalhando, porque senão ele acaba ficando inelegível. Então, durante esse período de desincompatibilização, ele tem direito de receber de forma remunerada por 3 meses. Tem a licença prêmio, a cada 5 anos, o servidor tem direito de converter até, de usufruir até 3 meses de licença remunerada, lembrando que tem que ser o valor da remuneração, como nós falamos acima, ou seja, o servidor de licença prêmio ele não pode receber menos do que o servidor, do que quando está trabalhando, é para receber o mesmo salário da última remuneração. E o servidor que se aposentar e não usufruir da licença prêmio, ele pode pedir a conversão dessa licença prêmio em dinheiro. E para cada licença que tem, ele pode converter até 3 meses. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver 15 anos, 20 anos de serviço e tiver 4 licenças e nunca tiver usufruído, ele pode receber em dinheiro ao se aposentar esses 12 meses de licença. O juiz da comarca de Santa Quitéria tem um entendimento diferente, respeito, mas com a devida vênia, inclusive no tribunal agora, tivemos 2 processos que já conseguimos reverter essa decisão dele. Inclusive o tribunal reformou a sentença, mandando pagar todas as licenças que os servidores adquiriram durante todo o período que trabalharam em atividade. E a gente espera que nas próximas decisões, inclusive nós vamos juntar isso naqueles processos que ainda não foram julgados, para que o magistrado reconsidere sua posição, até porque, ao considerar apenas uma única licença, ele acaba indo, né, e com a devida vênia mais uma vez, em sentido contrário ao entendimento que tem no STJ. Né? Então, o servidor que não usufruiu quando se aposentar, pode pedir essa conversão de todas as licenças, até porque o próprio estatuto diz que a licença prêmio não está sujeita à caducidade. Lógico que quando o servidor tiver atividade, essa licença não prescreve. Ela só vai prescrever caso passe 5 anos, contado da aposentadoria do servidor. E aí, claro, se o servidor, por exemplo, se aposenta em setembro de 2016 e até setembro de 2021 não entrou com nenhum processo, aí não tem como entrar mais, aí está prescrito. Mas caso ainda esteja dentro desse período de 5 anos, o servidor aposentado, ele pode pedir a conversão dessas licenças que adquiriu em atividade e não usufruiu. Agora, lembrando, só pode pedir a conversão quem se aposentar. Servidor falecido também, os herdeiros podem pedir a conversão. Né? Agora, servidor em atividade, não. Servidor em atividade, ele pode pedir apenas para usufruir. Né? Então, realmente, só quando se aposentar é que esse servidor vai poder pedir essa conversão em dinheiro. Tem também a licença para tratar de interesse particular, né? No estatuto de vocês é de 1 ano, permitida a prorrogação de até mais 1 ano. Essa licença, o município não é obrigado a dar, então o servidor ele pode pedir, e vai depender do prefeito se vai dar ou não, então não tem como a gente obrigar na justiça que eles deem, mas se der, o servidor pode ficar 1 ano, até mais 1 ano afastado com essa licença, né? E também o servidor pode ser convocado a retornar, tem um prazo aí de 30 dias que o servidor tem que se apresentar, e claro, quem pedir qualquer tipo de licença tem que aguardar em atividade a concessão. Jamais façam um pedido e se afastem sem ter um ato administrativo que comprove que aquela licença que você solicitou foi concedida. Porque senão isso pode dar um problema para você e você pode responder a um PAD.
Então, se você pediu qualquer licença, licença prêmio, licença para se candidatar a cargo eletivo, licença para tratar de interesse particular, faz o requerimento, vai no sindicato, tem um modelo lá, na prefeitura também tem um modelo padrão, você protocola em 2 vias e espera a resposta, né? Temos também a licença maternidade de 6 meses, 4 meses são pagas pelo regime próprio, os outros 2 meses são pagas pelo município, a Germana, inclusive, me confirmou que aí no município existe lei prevendo essa licença maternidade de 6 meses, né? Então a servidora tem direito a essa licença maternidade durante esse período de 6 meses, a adotante também tem direito, e também tem a licença paternidade de 3 dias, né? Então, para quem é pai, também há essa previsão de afastamento aí de 3 dias para acompanhar o seu filho, né? O filho, né? Adotado, enfim. Tem esse direito também, tanto a mãe quanto o pai. Temos a previsão também de alguns afastamentos. 1 dia de afastamento remunerado para doar sangue. Então, se o servidor fizer a doação, ele pode ali, naquele dia da doação, ele faz o requerimento informando que vai fazer a doação e que depois vai juntar o comprovante. E aí ele tem direito a esse 1 dia aí remunerado. E também 3 dias por casamento ou luto, né? Se falecer alguém da família, cônjuge, genitores ou filhos, né? Também tem direito a esse afastamento de 3 dias. Um outro ponto importante que tem no estatuto é o direito à compatibilização do horário de estudo com o de trabalho. Então, se o servidor está estudando e tiver como provar que está fazendo ali uma faculdade, um ensino médio, um nível superior, um curso técnico, no mesmo horário do trabalho, o município ele tem a obrigação, inclusive o estatuto fala, não é poderá, ele fala será concedido essa compatibilização e o servidor tem direito de compatibilizar o horário de estudo com o de trabalho. Então, pegou ali uma declaração daquela instituição de ensino, o servidor pode pedir para que o município refaça a sua escala, colocando ele numa jornada que não incompatibilize o seu horário de estudo, né? Então, o servidor tem esse direito de compatibilizar a hora de trabalho com a hora de estudo. E se o município não conceder, tem como entrar com um processo e exigir, porque se trata de uma obrigação. Porque a lei não fala em poderá, a lei fala será um direito. Então, o servidor que é estudante, ele tem direito a essa compatibilização do horário de estudo com o horário de trabalho. Claro que o servidor, no horário que estiver estudando depois, vai ter que compensar isso no horário de trabalho. Não é uma licença remunerada. Na verdade, é apenas uma compatibilização para que o horário de trabalho não se choque com o horário de estudo. E, por fim, que é um assunto importante também, relacionado à questão da acumulação de cargo público, esse é o último ponto que eu vou tratar com vocês em relação ao estatuto. É importante que o servidor saiba que, em regra, a acumulação de cargo público ela só acontece de maneira excepcional quando são 2 cargos de professor, um cargo de professor com nível técnico ou superior, ou 2 cargos de nível médio técnico superior na área da saúde. Então, caso o servidor não se enquadre em nenhuma dessas 3 situações, ele não tem direito a acumular cargo público. Então, por exemplo, o servidor público que é concursado para auxiliar de serviços gerais, ele não pode ter um cargo de auxiliar de serviços gerais e outro cargo de auxiliar de serviços gerais, ou um cargo de vigia, porque é inacumulável. Agora, o professor, ele já pode ter outro, porque a Constituição assim permite. Alguém que é professor e também tem um cargo técnico, como de técnico de enfermagem, também é permitido, porque a Constituição permite. Ou então, na área da saúde, se alguém tiver 2 cargos, né? Por exemplo, 2 cargos de técnico de enfermagem, 2 cargos de auxiliar de enfermagem, né? E tem vários outros cargos da saúde que você pode acumular. Fora dessa regra, a acumulação não é permitida. O Tribunal de Contas tem caído muito em cima disso, né? Muito servidor acaba respondendo a procedimento administrativo por acabar acumulando, até às vezes sem saber, de forma ilícita, cargo público, o que pode gerar um prejuízo, porque se o servidor agir de má fé, ele pode acabar perdendo ali um dos cargos, ou até uns 2 cargos, se não fizer a opção. Então, gente, é basicamente isso. Eu acho que esses são os 14 pontos mais importantes do Estatuto. Caso alguém aí tenha ouvido algum ponto onde se considere prejudicado, o sindicato vai estar à disposição para pegar o seu nome e fazer o levantamento e o requerimento para ver se a gente regulariza administrativamente a questão. Não resolvendo administrativamente, tem como judicializar todos esses pontos que foram apresentados, porque são direito de vocês, está previsto aí no Estatuto,
e o município, direito não se discute, o direito se cumpre. Então, se o município, de boa vontade, não implementar ou não regularizar a sua situação, tem como a gente recorrer para o meio judicial para regularizá-lo, tá bom? Então é isso, Germana, sobre o estatuto, são esses os pontos principais que eu tenho a apresentar. Se você quiser fazer alguma consideração, estamos aqui. Se tiver alguma dúvida também. Se não tiver, a gente já pula aí para a questão da reforma administrativa.